Boa noite. Obrigado por terem vindo. Gostaria de orar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, e em tuas mãos está as nossas vidas, Senhor. E queremos, Pai Deus, que uma vez mais Tu possas falar-nos, Senhor. Trazer renovo, Senhor, refrigério à nossa mente, à nossa alma, Senhor. Traz necessidade aos nossos corações, Senhor, para poder, Senhor, ouvir-te, Senhor, ouvir a mensagem que Tu tens para nós, Senhor. Utiliza-me, Pai Deus, para poderes partilhá-la, Senhor, e que possa ir ao encontro da necessidade, Senhor, de quem nos vê e de quem nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Eu gostaria de partilhar contigo, neste final de tarde, uma experiência que levo a viver há alguns anos. E é algo que realmente, ultimamente, tem-se percebido que estamos a entrar numa fase mais... isto é inerente à nossa vida, não podemos fugir, não é sempre estar a falar a mesma coisa, mas é o nosso dia-a-dia, então... temos que falar dele. As coisas estão, parece que se recompor. As pessoas ansiosas de usufruir de coisas que foram privadas por a situação da pandemia. E tudo isto parece que está a trazer uma nova satisfação à vida das pessoas. As pessoas parece que começam parece o caracol, não é? Que começa a sair da sua cascazinha e já começam a ter outro ânimo. Ou seja, as coisas que são passageiras, as coisas que são temporais, as coisas que, enfim, hoje começa e passado umas horas acaba. As pessoas cada vez mais dão mais importância a isso. E vivemos tempos muito, muito estranhos. E eu gostaria que, o título que dei a esta pequena mensagem é a satisfação verdadeira. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Muitas pessoas, e a grande maioria das pessoas, tenta buscar satisfação em coisas muito fictícias. Em coisas muito, enfim, passageiras. Eu passei por uma situação conturbada na minha vida há muitos anos atrás, onde, enfim, adito a uma certa substância, optava por me satisfazer consumindo essa mesma substância. Ok? Isso mudava completamente o tom da minha vida, mudava completamente a forma de pensar, de racionar, de comunicar, de andar, enfim. Mudou tanta coisa que quase que deixei de respirar. Mas enfim, era uma opção, mas era algo, uma satisfação que eu gostava e que gostava muito de que cada vez que podia enfrascar-me nessa substância. Mas eu gostaria hoje, e com a ajuda de Deus, poder-te, dar-te e a conhecer, caso não conheças, ou talvez a confirmar algo que ainda tens em dúvida, que há uma satisfação que é permanente e é para todo o sempre. Amém? Que se chama Jesus. E Jesus realmente tem um poder sobrenatural que consegue satisfazer-nos na nossa total harmonia e sintonia com o nosso físico, com o nosso pensar, com as pessoas com quem nos rodeiam. Mas necessitamos de realmente nos rendermos a Ele e obedecer-nos àquilo que Ele traz por meio da sua palavra. As pessoas cada vez mais querem satisfazer-se porque entendem que o estado de satisfação permita que uma pessoa tenha um comportamento diferente. Porque, na verdade, a satisfação é algo que é entendido como um estado mental, não é? Que produz e optimiza o nosso cérebro, traz algo que nos provoca felicidade. Tu, quando estás satisfeito, estás bem. Sentes-te cómodo, sentes-te confortável. As coisas parece que fazem sentido. Ou seja, estás bem, estás realizado. Alcançar a satisfação é
para o ser humano é algo que contribui para a felicidade de cada um. Tu, quando estás satisfeito, estás feliz. Há muitas pessoas que gostam de comer bem e quando comem bons petiscos, bons menus e que se fartam dessa comida e dizem, estou mesmo satisfeito. Mas depois não conseguem nem andar e têm que beber água das pedras e alcacelças e essas coisas todas para tentar fazer uma digestão mais eficaz, não é? Mas as pessoas tentam se satisfazer com essas coisas que são na verdade, passageiras. Por outro lado, a satisfação pessoal, muitas das vezes, damos importância àquilo que possuímos. Muitas das pessoas querem satisfazer as suas necessidades olhando para as coisas físicas, para as coisas materiais, para aquilo que é palpável. Mas também temos que perceber que a satisfação pode provocar em nós uma vanglória. Porque muitas das vezes, quando conseguimos algum feito que, enfim, contribuímos ou que até mesmo desempenhamos esse ato na perfeição, isso provoca em nós uma satisfação e dizer, afinal eu sou mesmo, sou bom, ou seja, eu consigo, eu tenho capacidade, não é? Pode também trazer alguma presunção às nossas vidas. Portanto, temos que ter cuidado que a forma como nós nos queremos satisfazer. E eu gostaria que, na verdade, tu hoje pudesses sair daqui com uma certeza que realmente há algo que te pode satisfazer durante o resto de vida que possas ter, mas realmente uma satisfação que é pura, que é limpa, que nas dificuldades, nas situações mais complicadas, ela não se desvanece, ela não se dissipa, ela não desaparece, não, que a satisfação está presente porque Jesus está em ti. Amém? E Jesus é o motivo da satisfação. Eu gostaria que, na verdade, tu pudesses perceber que, segundo o dicionário e a justificação ou o esclarecimento do que é satisfação, diz que é o estares realizado, o estares saciado, o estares contente, o teres alegria. Eu não sei se as coisas por onde tu realmente entendes que te trazem satisfação, elas permanecem para sempre. Agora está muita história desta dos concertos, não é? Toda a gente está louca por ir aos concertos. O outro diz que já pode dar concertos com uma casa restrita, mas, enfim, as pessoas estão... nunca os artistas que, enfim, passaram por grande dificuldade por causa do tema da pandemia, foram impedidos, igual que nós, de poder ter plateia e poder, porque, na verdade, é a profissão deles, eles tocam para uma plateia, não é? Mas os bilhetes esgotam, ou seja, eles vão para um dia e depois já têm que fazer concerto para mais 2 dias e alguns já vão para mais 3 dias, porque é mais a busca do que a oferta. Então, ou seja, está toda a gente muito, muito louca para satisfazer esse desejo da carne de poder estar ali aos saltos e cantar e aplaudir, porque talvez gostes daquela pessoa ou gostes daquele grupo. Faz sentido, ou seja, não há problema nenhum, mas depois daquele concerto, já foi. Mais um. E voltas outra vez à mesma pessoa. Voltas aos mesmos teus problemas, voltas à mesma rotina, voltas à mesma família, voltas ao mesmo trabalho, enfim. Mas nada muda. Eu gostaria realmente de poder compartilhar contigo algo que está no livro de Isaías, no capítulo 55, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas,
E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a David. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Todo o ser humano, toda a criatura, procura satisfazer-se. Procura satisfazer o seu ser, o seu interior, a sua alma. Mas muitas das vezes, situações adversas da vida trazem outro estado de espírito, que é a insatisfação. Porque a insatisfação depois provoca frustração, provoca outras coisas muito negativas. Os tempos nos quais vivemos estão, na minha leitura, na minha percepção, a provocar de uma maneira generalizada uma falta de satisfação pessoal a todos os níveis. As pessoas vivem insaciáveis, insatisfeitas. Nunca nada está bem, nunca nada está certo. E se lutam por ter algo que tanto desejaram, e quando o têm, aquele momento é um momento talvez de uma satisfação porque o conseguiram, mas passado talvez umas horas ou um dia já estão outra vez insatisfeitos, já estão outra vez insaciáveis, já estão outra vez com apetite, com necessidade. Ou seja, nada consegue satisfazer o seu interior. É difícil satisfazer um ser humano. Mas eu gostaria, e mais uma vez, dizer-te que há uma satisfação que é para sempre. Uma satisfação que é permanente. Uma satisfação que, quando veio, e falo em primeira pessoa, à minha vida, depois de quase 30 anos, consigo perceber que, tenho problemas igual que todos vocês. Tenho situações muito complicadas que às vezes não sei como geri-las, mas continuo a estar satisfeito com aquilo que Deus traz diariamente à minha vida. Percebemos como é difícil satisfazer as pessoas. Nunca nada está conforme. Nada enche o nosso vazio. A satisfação está no esforço e não apenas na realização final. Isto é uma frase de Gandhi. Dostoiévski dizia o seguinte: existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Incrível. Como é que tu consegues realmente satisfazer esse vazio? Só com o mesmo Deus. É possível encontrar em Deus a satisfação para todas as nossas áreas da nossa vida. Lemos nos versos anteriores que em Deus está a satisfação para a nossa vida. Porque é gastar o dinheiro com comida que não o fortalece? Porque é pagar aquilo que não satisfaz? Não faz sentido. Não faz sentido realmente continuares a viver uma vida em vão, à espera de que as coisas, talvez nelas que tu desejas, físicas ou não, talvez sociais, não sei qual é a tua situação, mas que depois de as conseguires, depois de as teres, voltas a ter o teu vazio. Voltas outra vez a necessitar de mais alguma coisa para conseguires realmente estar satisfeito. É certo que para satisfazer uma pessoa nem sempre é fácil, porque nunca estamos saciados com nada, não é? Sempre nos falta algo, existe sempre alguma coisa que não temos, enfim. Há um sinfim de coisas que impedem que realmente alcancemos a satisfação.
E mais quando esse objeto de satisfação é algo que é palpável, que é natural, que é físico. Que tanta preocupação e tanto esforço às vezes empenhamos para conseguir essa coisa que supostamente vai satisfazer-nos, mas que quando o temos, já perde a graça. E às vezes quando demoramos muito tempo a alcançar, já aquilo que tanto desejávamos, ou tanto que tínhamos a ideia que nos iria satisfazer, já quando alcançamos, como demorou tanto tempo a alcançar, e dizemos, afinal não era bem isto. Não era bem este modelo. Era este, mas não era bem este modelo. É que agora já saiu o outro, mas já não tenho capacidade de poder chegar ao outro. Então já ficas ali meio entre as 10 e as 11, não é? Não sabes muito bem o que fazer. A palavra de Deus diz-nos no Salmo 27, diz que há quem confie em exércitos e nos seus cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E quando na verdade há uma confiança em Deus, quando na verdade o fundamento da tua vida é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, então sim, aí tu consegues encontrar satisfação. E não faz falta ir à procura de satisfazer-te em coisas que realmente são palpáveis. Nesses planos que tu desenhaste um dia na tua mente e que ficaram gravados e que disseste, bom, eu quando alcançar isto, estou no limbo, cheguei ao topo. Mas depois a coisa perde a graça. Podemos encontrar pessoas que às vezes ganham pura e simplesmente para a sua sobrevivência, muito mais satisfeitas com a vida e com Deus do que pessoas que têm muitas possessões, têm muitos bens, que na volta têm uma vida extremamente vazia, sem sentido, sem propósito. Gostaria que pudesses encontrar hoje a satisfação em Deus, para reconhecer na verdade que não é o que possuímos que traz satisfação, mas senão aquilo que brota do nosso coração e aquilo que vive no nosso coração. Isso sim provoca satisfação. Ainda que com dores, ainda que às vezes com alguma angústia, porque o tempo passa, os anos vêm a ti, os cabelos brancos continuam a sair, a carne vai envelhecendo, os ossos vão ficando mais débeis, e isso provoca-te alguma dor, provoca-te algum mal-estar, mas isso não te rouba realmente a satisfação, que é realmente saberes que tens um Deus que vela pela tua vida. E um Deus que realmente está contigo. E na adversidade, na dificuldade, no momento mais complicado, está aí. Para encher esse teu vazio. Glória ao Senhor. Salmos 127, versículo 1 e 2 diz o seguinte: se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Em vão. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigia das sentinelas. De nada serve trabalhar desde madrugada até altas horas da noite e comer pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso, diz a palavra do Senhor. A agonia de muitas das vezes procurar satisfazer o nosso ego, laborando sem sentido, trabalhando para tentar alcançar uma conta bancária e poder lá ter 4 ou 5 tostões, no bom sentido da palavra, e de repente levas com uma situação tipo novo banco e olha, já fostes. E tu dizes, bom, e agora o que é que me serviu ter laborado com tanta agonia durante tantos anos, fazer o meu pé de meia, porque realmente era naquilo que estava a minha satisfação, e olhava para aquelas contas, para aqueles euros, que a cada ano ia subindo mais 20 ou 30, com os juros, aquilo é que provocava em mim satisfação. Mas de repente, houve um buraco financeiro e o banco foi-se. E lá se vão as tuas poupanças, e tu ficas vazio outra vez. E aí ficas deprimido, ficas angustiado, revoltado contra tudo e contra todos. De que serve, diz a palavra do Senhor, trabalhar em vão?
Gostaria que compartilhe algo que vem na carta de Paulo à igreja de Filipe, portanto em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10, diz o seguinte. Isto é uma história brutal. É uma história brutal. Fiquei muito contente e muito grato ao Senhor por contestar que se lembraram de mim, de novo de mim. Sabem que não me tinham esquecido, que foi só uma questão de não terem tido a oportunidade de me enviar a vossa ajuda. Não digo isto porque tenha receio de me ver na pobreza. Já aprendi a contentar-me com o que tenho de momento. Sei o que é passar necessidades e sei também o que é ter em abundância. Aprendi já a viver em todas as circunstâncias, tanto na fartura como na fome, tanto no conforto como nas privações. Posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Contudo, fizeram bem em me terem ajudado nesta difícil situação. Aliás, vocês filipenses bem sabem que, quando parti da Macedónia e o vosso conhecimento do Evangelho estava no princípio, nenhuma outra igreja se associou comigo quanto a dar ou a receber, senão somente a vossa. Mesmo quando estava em Tessalónica, enviaram mais do que uma vez aquilo que me era necessário. Não é que esteja a fazer apelo a donativos. Procuro antes que produzam frutos que tornem maior a vossa recompensa. De momento tenho o que me é preciso. Tenho mesmo muito mais do que suficiente desde que Epáfrodito me trouxe o que me enviaram, e que é como que o perfume de um sacrifício de Deus aceite e que o satisfaz. O mesmo Deus que cuida de mim satisfará todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, através de Cristo Jesus. Que ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Gostaria, caro irmão, amigo que estás aqui, que nos vês, de que percebêssemos qual é que era o contexto onde Paulo estava. Paulo não se encontrava com a sua família, nem tampouco se encontrava com os seus amigos, nem tampouco estava numa posição confortável, nem estava a ver um jogo desportivo, não estava a assistir a nenhum espetáculo, não estava a ter o seu momento de lazer. Paulo estava preso. Paulo era prisioneiro de um império, o Império Romano, e enfrentava, talvez, decisões que poderia ser absolvido como poderia ser morto. Ele não sabia o que é que lhe havia acontecer, não é? Paulo estava numa situação bastante limitada. Mas não era impedimento para que o seu gozo e a sua satisfação estivesse no top, estivesse no auge. Ele dizia que percebia perfeitamente qual é que era a sua condição. Percebia que as pessoas que estavam fora, que faziam parte da mesma casa, da mesma família, que eram membros do mesmo corpo, que tinham o mesmo Deus, que tinham o mesmo Senhor, velavam por Ele, estavam com Ele. Sim, por situações adversas não podiam ter ido visitá-lo, mas ele sabia que estavam com Ele. Mas ele sabia também que a sua satisfação não era por aquilo que eles podiam talvez lhe aportar na visita que iriam fazer a essa prisão. Senão que as orações e os frutos que eles podiam dar, isso sim, era a sua recompensa.
Isso sim era a sua satisfação. Então, qual é o segredo do contentamento e da alegria, da satisfação de Paulo, apesar das suas circunstâncias? Diz em Filipenses 2, no versículo 1 e no versículo 2, o seguinte: portanto, se é realmente precioso o consolo que podemos obter em Cristo, e se me transmite coragem e sincera afeição que vos tenho, se significa alguma coisa a comunhão espiritual que existe entre nós, através do Espírito de Deus, assim como aquele afeto que se estabelece entre crentes com a mesma fé, então tudo isto que já me faz tão feliz, seja como que completado pela existência de uma relação perfeita, um vínculo perfeito, amando-vos uns aos outros num sentimento igualmente sincero, concordando nos mesmos propósitos. E é nisto que realmente se baseia a satisfação em Cristo, é que tu não estás sozinho. Jamais estarás sozinho. Porque há irmãos, pessoas que conhecem o mesmo Deus que tu conheces, que servem o mesmo Deus que tu serves, que não te deixam estar sozinho. Porque a palavra de Deus ensina-nos que a oração do justo tem muito poder. Amém? E muitas das vezes as coisas que nós pensamos que são esquecidas, há irmãos que estão unidos, unânimes, intercedendo por ti. E isso provoca em ti um grau de satisfação que tu não consegues perceber. Paulo, nesta carta, ensina-nos que a nossa satisfação não pode prover das coisas físicas, palpáveis, mas sim quando a nossa mente, o nosso espírito se alegram em Deus. Paulo, a seguir, revela que realmente já aprendi a contentar-me com o que tenho, com o pouco e com o muito, sei viver na abundância e na escassez. Aprendi a viver em todas as circunstâncias. Não é isso que me vai deixar ficar insatisfeito. Sei estar em cima e sei estar em baixo. Quantas pessoas que quando, enfim, por situações que não são as mais boas, aparecem às nossas vidas e, bom, às vezes por nossa própria iniquidade e a nossa própria falta de sentido e de rumo, tropeçamos, aleijamo-nos e depois deixam de saber viver a vida em Cristo. Porque, claro, só sabiam viver quando estavam no topo. E temos que aprender que a satisfação também passa por situações, às vezes, de maior aperto. Porque é aí que realmente nós sentimos o aconchego de Deus. Quando o nosso coração realmente está apertado, porque a situação é delicada, é difícil, aí vem o consolo de Deus. E isso não te vai tirar a tua satisfação, porque a satisfação é plena em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Hoje é tempo de encontrar essa satisfação. E gostaria de ler estes versículos para deixar-te, que está no livro de Isaías, capítulo 55, do verso 6 ao 13. E diz assim a palavra do Senhor: busquem ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Invoquem-no enquanto está perto. Deixem os perversos a sua má conduta. Expulsem a maldade da sua mente e voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia deles. Voltem-se para o nosso Deus, que terá para eles abundantes reservas de perdão. O Senhor declara: os meus pensamentos não são os mesmos que os vossos, e os vossos caminhos não são os mesmos que os meus. Porque assim como os céus estão em cima da terra, também os meus caminhos são muito superiores aos vossos, e os meus pensamentos muito acima dos vossos.
A chuva e a neve descem do céu para regar a terra, torná-la produtiva, a vegetação e dar vida à natureza para que as sementes se reproduzam e haja pão para quem tem fome. Assim é a minha palavra. Ela sai da minha boca e dá sempre fruto. Realizará sempre o que pretendo e prosperará por toda a parte por onde a envie. Com alegria sairão e em paz serão guiados. As montanhas e as colinas, as árvores dos campos, todo o mundo à vossa volta se alegrará e estará em festa. Onde antes havia espinhos, crescerão ciprestes. Em lugar das sarças, ver-se-ão murtas, a desenvolver-se por toda a parte. Este milagre tornará grandioso o nome do Senhor e será um sinal para todo o sempre. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Caro amigo, caro irmão, na verdade, consigas perceber que há uma satisfação que é permanente. Que aquilo que o Senhor começou, o levará até ao final. Que jamais o Senhor te vai deixar que tu tenhas alguma dificuldade. Sim, vais passar por momentos complicados. Vais passar por momentos difíceis. Mas isso não te vai roubar o gozo da salvação. A satisfação de realmente saber que Jesus é o teu Senhor e que na cruz do Calvário Ele deu a sua vida em resgate da tua, porque te ama, porque te quer guardar e porque quer que o seu gozo produza em ti satisfação. Amém? Que o Senhor te abençoe.